Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Estamos de volta, eu sou Samuel Vascurado, estou aí com o Sérgio Alberic para falar de novo sobre o tema da alimentação e da importância da alimentação como uma saída dos vários problemas que a gente tem hoje, que a gente vê na mídia, que a gente vê na medicina, né? E parece que a gente está saindo dessa bolha, escapando desses vários problemas e encontrando numa dieta carnívora, uma dieta cetogênica, enfim, uma dieta de origem animal, a solução para esses problemas e saindo de remédios, saindo de ultraprocessados e tudo mais. E aí, para falar sobre esse assunto aqui, a gente decidiu trazer uma pessoa que está também há um tempo nisso, que está compartilhando também esse seu conhecimento com outras mulheres, e vai ser um episódio legal para a gente falar da importância da alimentação na hora de rejeitar remédios. Então, a gente quer um caminho natural para os nossos problemas. E vamos conversar então com Giovanna Lionel. Seja bem-vinda, Giovanna. Muito obrigada pelo convite, Samuel. Muito obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todo o público de vocês. Legal, Giovanna. Vamos abrir aí falando um pouquinho de você, daí contar um pouquinho da sua história, como é que você veio parar nessa dieta carnívora, o que você tinha acontecendo na sua vida antes, até que você descobriu a dieta carnívora. Conta pra gente. Claro, bora lá. Eu tenho 35 anos, né? Moro aqui em Portugal, sou casada, tenho dois filhos pequenos. E, na verdade, essa minha história com alimentação começou bem antes, assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu fui ser modelo. E aí eu saí fora do Brasil, fui morar fora, bem nova. Então eu tive muitos transtornos alimentares e eu passei por muitas dietas por conta, né, dessa coisa de modelo e tal. Então eu já passei uma semana comendo pepino, suco verde, passava 5 dias só tomando suco. Então eu tive a pressão de dietas em cima de mim desde muito nova, assim, e, e eu achava que para ter um corpo saudável, uma saúde boa, eu não tinha noção do que era proteína animal, o que fazia no nosso corpo, teria que passar por sofrimentos, né? Passar fome, e depois isso me acarretou muitos problemas, descontroles, compulsões alimentares. Ao mesmo tempo que eu comia 3 dias de pepino, eu ia no McDonald's, comia 5 hambúrgueres. Ou seja, frustração atrás de frustração. Ok, isso foi um episódio da minha vida. Aí depois de tudo isso, eu falei, não, a solução para minha vida, para eu sair desse negócio de restrição, compulsão, sofrimento, eu vou ser vegetariana, eu vou ser vegana. Depois eu cheguei no veganismo. Mas eu fui totalmente influenciada por episódios, né, séries no Netflix, como Conspiracy e tal. E na época, muitas amigas minhas eram vegetarianas, e os profissionais que chegavam até mim falavam que a carne fazia mal, e etc., que frango tinha hormônio, que fazia muito mal na saúde. E eu, na esperança de ser uma pessoa mais saudável e ter um corpo bom sem sofrimento, porque para mim, corpo bom era sinônimo de sofrimento. É, Passava horas da academia, saía com tontura, teto preto, muitas coisas assim. Um sacrifício constante para você poder se sentir bem com o seu próprio corpo. Exatamente. Aí quando me acendeu a luz para o vegetarianismo, eu caí de cabeça, porque eu achava que aquilo ia ser bom para minha saúde. Só que foi totalmente ao contrário. Foi aí que eu mais engordei. Foi aí que eu tive problemas emocionais fortes, muito fortes. Eu era muito inconstante, feliz. Uma hora eu estava muito feliz, outra eu estava muito triste. E uma briga com a balança horrível. E aí, o que aconteceu? Eu passei a tomar remédios. Eu fui em nutróloga famosa em São Paulo e tal, e tudo que o médico fala, você diz amém, né? Eu não tinha déficit de atenção, porém nessa época de vegetariana, uma nutróloga muito famosa de São Paulo me receitou Vinvance.
e para fins de emagrecimento. E eu tomei, e eu passei há 3 anos dependente desse remédio, emagreci. O que que esse remédio, desculpa, Giovana, o que que esse remédio faz? O Venvance, ele é para déficit de atenção. Uhum. Então, na verdade, ele tira a sua fome, né? Você fica super ligada. Dizem que até o remédio do super-homem, porque você fica super alerta. Eu não sei te dizer ao certo, quimicamente, o que ele faz. Sim. Mas assim, mexe com a sua cabeça. Praticamente, é uma droga, né? Então, você vive drogada. Você tá achando que está se ajudando, mas não, você está se prejudicando. E aconteceu isso comigo, porque você começa com uma dose de 30, daqui a pouco você está na 50, daqui a pouco você está na 70, e aí você tem que ficar pagando a médica, que é cara, para pegar receita. Ou seja, é uma coisa louca e você não tem paz de espírito. O negócio, você fica bem assim, aparentemente, para fazer seus afazeres, mas você não fica com paz. Então, aí eu tomava Venvance, aí daqui a pouco eu tava tomando Rocutan, porque a pele tava horrível, que a alimentação péssima, muitos grãos, nada de gordura. Então, assim, eu pensava assim, eu tenho que comer low fat, né, pouca gordura. Então, eu comia pouquíssima gordura. Para mulher, isso é péssimo. Muito carboidrato, né, vindo de grãos, até coisas integrais e tal. Aí eu não comia nada com glúten, então eu achava que, nossa, isso era o ideal. É, Passei 5 anos sendo vegetariana, refém de remédio, Venvance, Rocutan, remédio de dor de cabeça, omeprazol. Eu tinha feridas na pele. Posso continuar, né, gente? Por favor, vai lá. Depois, Ah, tá. você tá falando, tem tanta coisa rica aí para comentar, mas eu tô deixando você ir. Não, Vai com a beleza. história aí. E aí, o que acontece? Eu tinha eczemas na minha pele, coceiras, feridas, era feio, doía, e eu não tinha ideia. Eu achava que, é o limão que eu espremi e deu reação na minha pele. É o sabonete que eu estou usando. É, e nada sanava. E eu fui em vários dermatologistas, gastei muito dinheiro com pomadas para as feridas na pele. Do nada, começava a coçar minha pele e saía feridas. Aí, enfim, era pomada para ferida. Tinha herpes labial direto. Sabe o que é aquela couve-flor na sua boca? Então, era toda semana com herpes. Eu começava a coçar aqui, eu falava, pronto, acabou minha vida agora, porque eu tenho trabalho, vou estar com a herpes. Meu Deus do céu. E aí tomava suplemento de lisina e dali cápsula, cápsula, cápsula. Já aí, para ansiedade, eu ia lá nessa moça dessa nutróloga, ela me receitava outro remédio para ansiedade, ou seja, era uma coisa de remédio, nunca ninguém me falou da alimentação. Quem dera eu, naquela época, ter esses canais que hoje em Sim, dia sim. tem, sabe? Porque é muito importante o trabalho de vocês, e a gente está aqui na rede social falando, porque eu acredito que se naquela época tivesse já tudo isso, com certeza eu não ia partir para esses fármacos, né? Não, Giovana, você tá contando aqui que... Quantos remédios você falou aqui, né? Você precisa ter contado aqui no começo. Não, vamos lá. Tudo começou com o Venvance. Aí depois do Venvance veio Rocutan para pele. Aí depois veio pomadas para o eczema. Depois veio remédio para tirar ansiedade. Tramal, algo assim o nome, se eu não me recordo. Tramal, algo assim. Omeprazol para o estômago. Remédio para dor de cabeça, analgésico para dor de cabeça, porque eu tinha dor de cabeça na hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então eu Uhum. tomava muito Neosaldina, enfim, era bala, assim, para mim. Certo. É péssimo. Isso. Também, na época, era Victosa, não se chamava Ozempic. Eu também passei por Victosa, Tosa. a nutróloga me receitou. Sendo que eu estava ali buscando uma alternativa saudável para ficar em forma. Uma bomba de remédios. Aí, infelizmente é o caminho que a gente vê muitas pessoas seguindo. Depois de seguir
tanto tempo uma dieta não só sem nutrientes, mas também só com alimentos inflamatórios, que causam problema no açúcar do sangue, que causam problema Com certeza. com uma série de caminhos. Giovanni, eu vi você falando que você começou, você saiu de uma dieta padrão, mais ou menos, mas eu entendo que a tua dieta padrão não era a dieta padrão americana no sentido, ou seja, você estava sempre fazendo dietas restritivas. E daí você entra no vegetarianismo meio que buscando uma solução saudável para o teu corpo. Sim, sim, exatamente. Porque, na verdade, essas dietas, né, o estilo de vida que eu tinha na época era seguindo os nutricionistas. Os nutricionistas. Um bifinho da palma da mão, pão integral 7 grãos. Sim, aquela coisinha que fala assim, Isso, um meio mamão e um pão integral 7 grãos com uma ricota no meio. Ou uma tapioca. Ou seja, restringindo calorias e gordura animal. Basicamente é esse o objetivo da dieta. Exatamente. Tá. Ou seja, eu não entregava o que o corpo precisa para ter uma saúde vibrante, para você ter uma funcionalidade, como nós fomos feitos por Deus para estar nesse mundo, ser funcional e feliz. E me diz, na hora que você cortou a carne, então basicamente você seguiu com a mesma dieta, só que você cortou a proteína animal quando você virou vegetariana, Correto? E, assim, você sentiu os efeitos negativos dessa dieta muito rápida, no sentido que você falou que você começou a ter problema com eczema, ter problema com outras coisas? E eu te pergunto isso porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, saindo de uma dieta padrão americana, então uma dieta que é basicamente só junk food, e a pessoa vai ou para um veganismo ou para um vegetarianismo com o objetivo de também, às vezes, buscar saúde. Eu não estou falando que estão indo para esse caminho por questões éticas, e no primeiro momento essa pessoa tem um spike, tem um boom positivo, na verdade, só por ela ter cortado aquele excesso de comida industrializada em alguns momentos. Mas eu estou entendendo que no teu caso, que no teu caso, e depois veio o déficit nutricional. Eu estou entendendo que no teu caso, por você não estar anteriormente numa dieta padrão americana, só baseada em junk food, mas sim numa dieta já deficiente de pouca gordura animal, de nutrientes, o efeito negativo de seguir uma dieta vegetariana foi mais rápida para você do que é para a maioria das pessoas que estão fazendo essa migração da SAD, né, da dieta padrão americana para o veganismo ou vegetarianismo. Com certeza. Foi uma época muito obscura, assim, da minha vida, porque eu não tinha energia para nada, meu cabelo caía horrores, e foi aí que eu fui, cair nos remédios, porque daí eu falava, bom, se a minha alimentação é tão perfeita na minha cabeça, eu preciso de remédios, né? E aí, depois de 5 anos ainda, não contente, eu fui para o veganismo. Você tinha que dar um passo além. A cereja do bolo, né? Sabe a merda para ceder mais? Tinha que ter isso aí, né? Mas hoje eu enxergo tudo isso como matéria-prima para eu poder falar sobre. Então foi válido, eu agradeço o meu passado, assim eu consegui ter essa noção realmente que faz muito mal e poder ajudar outras pessoas. Eu fiquei 1 ano sendo, vegana. Essa época eu estava na Austrália e lá é muito forte esse negócio de veganismo. Então até foi fácil lá, mas aí o que acontece? Nessa época, o meu emocional foi o pior. Nossa, que ainda eu comia ovo até às vezes e tal. Quando eu passei a ser vegana, o negócio degringolou feio. A minha barriga vivia estufada, era uma coisa esquisita, parecia que eu estava grávida sempre. A gente começa a achar que nós somos ruminantes, mas nós não somos, né? Exato. Mas aí, o que aconteceu? Eu fiquei grávida nesse ano que eu estava vegana. Quanto tempo atrás isso, Giovanna? 5 anos atrás. 5 anos atrás, tá. Minha filha fez 5 anos. 5 anos e meio atrás. E aí eu fiquei grávida. Pronto, né? Engravidei. Sempre foi o meu sonho da vida ser mãe. Então, assim, nossa, quando eu descobri que eu estava grávida, foi felicidade pura. Voltei na hora a comer carne, mas não
uma coisa instintiva aconteceu comigo. Eu fui no mercado comprar coisa, eu vi a carne, eu fiquei com vontade. Aí eu falei, pera lá, eu tô grávida, tô com vontade, quer saber, vou comer. Voltei assim a comer proteína de fonte animal, só que eu parei o remédio, o Venvance, do qual eu era dependente, nesse mesmo dia. Então eu digo que a minha filha me salvou. Por quê? Foi um motivo muito forte para me tirar daquela dependência do remédio. Eu já não levantava mais da cama sem o Venvance. É assim, nesse nível. Então, assim, aí parei por conta própria, do nada, pum, parei. Eu já estava uns 3 anos ali de Venvance. Aí voltei a comer carne, só que eu tive muito efeito rebote de todos os remédios lá, né, de Venvance e tal. Então, voltei a comer carne, ótimo. Foi o ponto positivo? Foi. Porém, junto disso, eu comi todas as tranqueiras do mundo junto com a Daí carne. você fez a dieta padrão americana nesse Aí período. eu fiz. Aí, ou seja, a minha gravidez, eu engordei quase 30 quilos. A hora que eu tive a minha filha, saiu 3 quilos de dentro de mim, eu fiquei com 27 quilos, sei lá quantos quilos para dar conta. Aí que foi a minha mudança e a minha virada de chave. Tá, daí que você começou a buscar alguma coisa mais no sentido de paleo, de... Sim, aí foi assim, eu falei comigo mesma assim, não é o seu sonho não era o seu sonho ser mãe, agora você está aqui com o seu sonho nas mãos. Só que eu me olhava no espelho e eu me sentia horrível, mal. Eu não, aí eu sempre converso comigo mesma, sabe? Daí eu assim, não, pera lá. Você tá no seu melhor momento, o seu sonho está sendo realizado e você tá triste. Você se olha no espelho e não se enxerga. Aí tá. Aí eu falei assim, chega, eu já sei que não é o veganismo e não é o vegetarianismo. Na minha gravidez, eu já comecei a estudar alimentação low carb, conheci o Dr. Souto, tudo começou com o Dr. Souto. Aí tá, eu tive a minha filha, então como eu ficava com muito tempo livre, né, cuidando de recém-nascida, ficava em casa e o recém-nascido dorme. Então eu dormia e eu, blog do Dr. Souto, blog do Dr. Souto, estudei de cabo a rabo e eu falei, quer saber, eu vou aplicar isso em mim. A low carb ainda, não sabia ainda nem de cetogênica, nem de carnívora, Perfeito. nada disso. O fato de eu aumentar o consumo de proteína animal e tirar as tranqueiras que eu andava comendo na gravidez, fez um impacto gigante. Em 4 meses, eu já estava no peso que eu tinha lá quando eu tinha 15 anos, uma composição corporal de que eu falava assim, gente, eu passei a minha vida inteira fazendo loucuras para ter o que eu tenho hoje depois de ter parido. Isso é poderoso. A Incrível. alimentação tem poder, sem remédio nenhum, sendo que eu só tomava remédio para estar bem. Uma pergunta aqui rápida, Giovana, você... Claro, claro. Mulher fala, né? Vocês estão tão acostumados a falar com homem. Não, mas é porque a história é interessante demais, né? E a gente quer ouvir. Mas você falou que começou a rejeitar os remédios antes da sua gravidez e o último você largou quando descobriu que estava grávida? Ou você foi largando aos poucos? Não, eu ainda tomava. Descobri que eu estava grávida, foi de um dia para o outro que eu parei de tomar. O Venvance, tomava Rocutan, era Uhum. um coquetelzinho ali, né? Remédio de dor de cabeça, lisina, suplementos, né, Sim. de lisina para herpes, omeprazol, tomava tudo isso. E aí você parou com eles na sua gravidez. Isso. Descobri que estava grávida, parei de tudo. Então, assim, minha filha me salvou, porque eu já estava. Tinha ataque do coração. Não ataque do coração, meu coração ficava acelerado, sabe? Pânico, assim, das coisas. E eu tenho certeza que isso é efeito do Venvance. Era, né, na época. E na medida que você foi adotando a dieta carnívora, você deixou de sentir, assim, necessidade desses remédios? Você estava sentindo em algum momento lá atrás, mas aí quando você foi mergulhando de cabeça na dieta carnívora, você falou, bom, não preciso mais disso, tá tudo aqui que eu preciso. Com certeza, é um divisor de águas, né? Mas assim, foi um processo Uhum. para mim chegar até a carnívora. Como eu falei, comecei ali na low carb, com os ensinamentos do Dr. Souto, apliquei em mim, deu muito resultado. Aí eu conheci, através das redes sociais, a Fernanda Anders, que tem o Cetogênica Portugal. E aí eu fui mais para uma cetogênica.
Então eu fui indo por degraus, né, camadas, eu não cheguei do nada, assim, na carnívora. E naturalmente aconteceu de eu chegar na carnívora. Naturalmente eu fui percebendo, você fica muito apurado, né, depois quando você mergulha na alimentação de verdade. Você consegue identificar o que te faz mal, o que te causa estufamento, o que te deixa com dor de cabeça. Uhum. Eu fui identificando. E eu fui vendo que até coisas que as pessoas dizem que é natural e que eu achava, também não fazia tão bem assim. E aí, né, aí eu comecei a estudar as pessoas de fora, o Paul Saladino, o Ethno Shape, e fui indo até chegar na carnívora e aplicar na minha vida e ver as maravilhas que essa alimentação faz com a gente. E aí, nesse seu processo, eu vou fazendo pergunta aqui, Sérgio, se tu quiser também me Vamos interromper lá. daí, mas eu quero perguntar o seguinte: nesse seu processo, começou com low carb, daí você foi caminhando para uma mais cetogênica, até finalmente ser carnívora. Então, nesse processo, você também percebeu melhorias marginais na tua saúde? E daí, olhando para trás, você percebia a vantagem de esse passo a mais do tipo sair do low carb para cetogênica, depois sair da cetogênica para carnívora, comparando com o degrau anterior, o que você estava percebendo? É porque assim, a carnívora, você tá ali no seu ajuste mais fino, né, e é uma coisa mais prática também. Na cetogênica ainda você fica presa a receitinhas, a lanchinhos, e eu sentia que aí, me gerava alguns gatilhos, que aí eu queria voltar até para as coisas trash, ali na cetogênica, eu sentia que me gerava gatilhos. E quando você mergulha de cabeça, assim, realmente só nas proteínas de fonte animal com as boas gorduras, esses gatilhos somem como mágica, é impressionante. Além do que, sono, você dorme e, nossa, acorda com energia, com felicidade, disposta para fazer suas coisas, energia, disposição, libido, eh, o seu emocional, o seu mental, a sua Uhum. cognição. Eu sou outra pessoa, outra Giovana. Engraçado você falando, Giovana, o como você chegou aqui. Eu não passei pelas questões de vegetarianismo, tudo isso, mas para mim um gatilho também foi próximo de quando eu tive a minha primeira filha. Então agora ela tá com 8 Ah, anos sua e meio, virada. quase. Foi a minha virada. E eu tava no final dos 30 anos e eu sempre praticando muito esporte. E eu cheguei no final dos 30 anos e eu não tava conseguindo mais. Eu sempre tinha orgulho que eu conseguia correr mais tempo, mais rápido que todo mundo. Então qualquer esporte que eu praticava era essa a minha característica. Daí você começa a chegar no final dos 30 anos, você já não consegue mais ter essa performance. E eu lembro que eu chegava à noite em casa, depois de jogar uma partida, alguma coisa, e eu sentia minhas articulações. Então, eu sentia inflamação no joelho, eu sentia inflamação no calcanhar, no tornozelo, e sentia todas essas coisas. E a minha alimentação sempre foi muito rica em carne, mas eu comia todas as outras besteiras também. Junto. Tá ok? Ela sempre foi muito baseada em carne. Sempre a maioria das minhas calorias foram carne meio com por default, assim. Sempre foi esse caminho que eu segui. E daí eu cheguei por acidente no Mark Sisson. Então eu tô falando Uhum. 9, 10 anos atrás. Cheguei no Mark Sisson. E o Mark Sisson, ele tinha basicamente uma dieta paleo, basicamente ah, um caminho aí low carb, no sentido de reduzir muito o carboidrato, não com foco de você ficar num estado cetogênico ainda naquela época. Mas eu senti de fazer os 3 pontos, esses são os 3 pontos que eu falo para todo mundo, se você não tá pronto para ir para um carnívoro radical, sem nenhuma fruta, sem nada, mas só da gente retirar os seed Com oils, né, os certeza. óleos vegetais da alimentação, e os refinados, seja o açúcar refinado ou os grãos refinados da alimentação, de cara você tem esse spike tanto de saúde, e para mim o que me chocou na época, que foi meio que um efeito colateral, que eu não esperava, super positivo, é claridade mental que você tem, a Nossa, capacidade de é foco. Sim, eu gosto é muito de ler, incrível. e de repente eu comecei a perceber que eu estava lendo assim, conseguia ler por mais tempo, mais velocidade, maior absorção de tudo que eu lia de manhã. Então,
foi toda essa mudança, e para mim a entrada, então, ela foi parecida com você, e ao mesmo tempo daí, o fato de estar esperando a minha primeira filha naquele momento, eu falava assim, não, eu tenho que conseguir Lógico, estar né? praticando esporte, porque eu quero esquiar com ela, eu quero fazer não sei o que com ela. Então, se eu já tô agora no final dos 30, eu tô me acabando, já pensou quando eu tiver 50 anos, que é quando ela vai estar adolescente, eu vou estar esquiando com ela? Não, 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 não vai dar. Então, o gatilho foi parecido com o teu, e Sim, da filha. e a entrada também foi essa de começar. ah, Vamos primeiro para alguma coisa mais paleo, né? Que era pelo menos a expressão que a gente usava na época, alguma coisa mais paleo, e retirar esses três pontos que eu continuo achando que são os três pontos mais problemáticos de tudo. Aqui eu acho que está 90% do problema, e depois acho que são esses ajustes finos mesmo, como você estava falando, ah, mais para as particularidades de cada pessoa, ou para onde você está buscando, ou aonde que você quer chegar. E aos poucos você vai dando os passos adiante. E, Giovana, uma coisa que eu vi e que me motivou aqui a ter esse nosso bate-papo, quando eu comecei essa jornada, então, 9, 10 anos atrás, não tinha mulher no ambiente. Não tinha, eu quero dizer assim, Eu era imagino. muito pouca mulher, tanto que era uma coisa que todo mundo falava assim, não, dieta carnívora, você comer carne, isso é coisa de homem só. De homem. É coisa de homem. E hoje, o que eu vejo, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, é assim, é um movimento que, se não é totalmente liderado por mulher, mas assim, o que tem crescido de mulheres buscando essas soluções é É verdade. gigantesca. Eu vejo assim, a minha geração, eu já estou no final dos 40 anos, mas eu vejo assim, minha irmã, outras mulheres da mesma idade, muitas chegando também nessa dieta com a questão o desmame da pílula, aquela bomba hormonal que todo mundo tomava e achando. Então, por exemplo, Exato. em Boston mesmo eu conheço muitas mulheres que estão tomando o suplemento do Saladino, e o suplemento do Saladino, para o público saber aqui, são basicamente órgãos animais em pó. É isso. Sim. Então, tomando o suplemento do Saladino para ajudar com a transição, com o desmame e naturalmente largando isso daqui. Então, a minha pergunta é, para você, com todo esse trabalho que você está fazendo, eu entendo que você faz um trabalho focado principalmente no público feminino, Isso. com esse negócio do emagrecimento, e como que é a chegada, qual que é o principal gatilho para essas mulheres chegarem para você? É esse desmame da pílula? São mulheres mais jovens, no começo dos 20 anos? São mulheres talvez um pouco mais velhas, já no começo dos 50, ali começando com a etapa da menopausa? Enfim, Giovana, queria que você contasse um pouco assim desse ambiente feminino, que é algo que eu vejo só um pouco de fora. Claro, vamos lá. Na verdade, né, as mulheres chegam até o método SOS, até mim, buscando emagrecimento estético, querem diminuir a barriga, diminuir celulite. Aí quando eu começo a investigar o que está acontecendo na vida dessa mulher, aí vem outras coisas. Aí vem emocional, aí vem pílula, aí que vem. Mas antes disso, o primeiro momento é a estética, é Tá, emagrecer e tal. Porque são mulheres que já tentaram de tudo, que sofrem com dietas restritivas, com contagem de calorias, são mulheres com medo de comer, que tem que comer um prato de sobremesa, são mulheres que são reféns de balança, ou seja, a mulher acorda, se pesa e um número na balança determina se ela vai estar feliz ou se ela vai estar triste. E isso é uma loucura, isso ferra com o emocional da pessoa. E o meu trabalho é mostrar que, né, quando eu estou ali na mentoria com as mulheres do Método SOS, que ela tem que pegar esse medo todo que ela tem e muito medo de comer gordura, muito medo de comer mais que 2 bifes de carne, uma coisa louca. Ovo, nossa, quando eu falo que a pessoa tem que comer 4 ovos, a mulher quase cancela não, não, tanto que a gente vê, o negócio. acho que você lá na Austrália, até mesmo com os seus clientes, assim, o número de mulheres veganas é muito maior do que o número de homens veganos. Sim, As mulheres sempre mais receptivas a esse speech vegano, então comprando todas essas, é verdade. eu vou dizer, as falácias que estão por trás disso. Então, é um obstáculo a mais, né, que você enfrenta nesse dia a dia. Exatamente. Só que eu acredito que como tem essa rede social, né, a rede social está forte nisso, vem mulheres mostrando os benefícios, o estético bom,
e que melhorou o emocional, e que deixou remédio. Daí as mulheres, elas se sentem intrigadas, que na verdade nada mais é que uma alimentação ancestral, não tem nada de novo, assim. Só que a gente foi muito contaminada, a mulherada. É antinatural você ficar com fome. Com certeza. E quando eu digo assim, né, que tem que aumentar a proteína, tem que comer as boas gorduras naturais, é uma barreira. Só que se a pessoa se propõe a fazer no mínimo uma semana, já vem resultados. Aí colhendo, eu preciso que ela me dê um voto de confiança e que ela faça pelo menos uma semana. Uhum. Eu conseguindo isso, a pessoa já começa a ver resultados. E aí ela vai que vai e transforma a vida, emagrece, deixa remédio. Não estou dizendo que isso vai acontecer, deixar remédio, mas acontece naturalmente com algumas mulheres. Ou seja, ela está nutrindo o corpo, ela estava deficiente em nutrientes. A hora que ela passa a ter densidade nutricional necessária, o metabolismo ele vai se ajustando, se alinhando e as coisas vão melhorando. Através da comida de verdade, sem remédio. É poderoso isso. Sim. Você está contando que elas, então, na maioria das vezes, chegam por uma questão estética mesmo, quer emagrecer, outras questões relacionadas à forma como elas estão se vendo Muita no espelho. compulsão alimentar, Sim. muita compulsão. A mulherada comia um ovinho de manhã, depois um bifinho da palma da mão de um frango seco, sem gordura nenhuma. Chega à noite, come 5 pães. É assim que acontece. Tem 5 pães, barra de chocolate. Claro, porque a pessoa tá passando o dia inteiro com fome e aí chega no final da noite, dá aquela próprio vício característico do carboidrato ali, quer comer mais, se Exato. deixar ela come uma pizza inteira, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. Então, assim, para a mulher principalmente, a gordura é fundamental. A gordura para a cascata hormonal. Mas aí é um segundo momento daí que seus clientes começam a perceber outras vantagens da dieta carnívora que não só questão estética. Daí assim, consegui dar esse passo a mais e larguei esses remédios todos, essa bomba de remédios que eu tô tomando aqui todo dia. Tô me sentindo melhor, mais disposta para praticar esportes, esse tipo de coisa. Muda a vida. A mulher fica com mais energia, com disposição, não tem mais dor de cabeça. Aí, sabe o que acontece? O casamento dela melhora, porque ela não fica chata, não fica com dor de cabeça, não fica reclamando. Ela trabalha melhor, ela é uma mãe melhor, ela cuida dos filhos com mais alegria. São incontáveis benefícios. Felicidade real, né? Igual o Sérgio me falou da cognição. Então, sempre eu ouço relatos assim, nossa, eu avancei no livro, que eu tô ali há 6 meses para ler, com essa dieta, né? Com esse seu sugestão de cardápio aqui alimentar. Eu terminei meu livro em 2 semanas, a melhora na digestão, eu falei da enxaqueca, da pele, do emocional, é felicidade, né? Porque o que acontece? Você não está colocando um band-aid, né, nos sintomas. É tratar de dentro para fora. Aí faz toda a diferença. Qual obstáculo é maior na hora que você vai fazer esse bate-papo com elas? É a introdução da gordura animal, ou é retirar, por exemplo, o carboidrato? Retirar, eu vi os vídeos teus, você falando assim, o pãozinho matinal, que muitas pessoas falam, mas é só um pãozinho de manhã. Daí eu falo assim, mas você está começando o dia já da maneira errada. Mas assim, qual que é o primeiro passo, em geral, que elas têm dificuldade em dar? E qual que é o primeiro passo que dá mais sucesso nessa... Eu vou chamar de reeducação alimentar, não sei se é a maneira correta aí, mas enfim. Com certeza é a quantidade de comida. Porque como elas comem coisas... Você falou o pãozinho, até come meio pão, mas e o impacto daquilo? Porque a pessoa come meio pão, aí à tarde come uma bolachinha... meio da manhã come uma bolacha de água e sal, e o chocolatinho depois do almoço, e o bolinho à tarde, e fica comendo o dia inteiro. Então, assim, eu tento passar 3 refeições ao dia neste começo, e com quantidades boas para a pessoa se nutrir
e não ficar ali refém de tudo isso, porque quando você está fisiologicamente bem resolvida, você consegue ter autocontrole perante as tranqueiras. Então, uma barreira é a quantidade, isso sim, Sérgio, a quantidade, porque as mulheres estão acostumadas a comer pouco, e sim, o pãozinho de manhã é um problema tirar da vida da pessoa, porque, pô, eu como integral, não, eu como sem glúten, não, é a massa mãe lá, sorodê, sei lá o quê. 7.000 grãos. Isso, mas no final das contas é farinha do mesmo jeito, não tem nutrição nenhuma e a pessoa vai ficar com fome o dia inteiro. Aí, o que que acontece? Eu até coloquei um nome, assim, fictício, que é o classicão. E aí, até pegou nas redes sociais. O que é o classicão? É o 4 ovos com bacon. Que é a junção de proteínas de fonte animal com as boas gorduras para dar saciedade para aquela mulher e ela chegar até a hora do almoço tranquila. Beleza, então você me falou, uma coisa que funciona muito, assim. Então é o classicão. Quando realmente a mulher se dispõe a comer o classicão, começa a mudar tudo. Porque ela chega tranquila até o almoço, aí ela fala, deu certo. Então deixa eu prestar atenção no que essa menina tá me falando. Tá bom, em vez de eu comer um bifinho aqui, vou colocar 3 que ela tá me falando. Vou trocar o arroz e o macarrão por um vegetal, né? Ainda, né? A pessoa Sim, tá vai ali fazendo gradual, perfeito. na adaptação, trocou um vegetal. Comeu aquilo lá, ela não tem fome às 5 da tarde. Ainda eu meto ali uma aguinha com sal pra ela, às 5 da tarde, pra ela ficar de boa, né? Uma aguinha com sal integral, um limãozinho espremido, assim, porque eu tô dizendo que a pessoa tá lá na Carbolândia, então isso pra ela é tudo. Já aquieta a vontade do bolo, né, da tarde da mulher ali, do bolo, do Belvita, do clube social, do não sei o que lá. Já tira a mulher do industrializado, do ultraprocessado. E aí ela chega ali no jantar e as maravilhas vão acontecendo gradualmente. Porque acho que as pessoas que cresceram, ou tudo que elas escutaram a vida inteira era não só que você tinha que fazer essa dieta restritiva de calorias, de gordura. Esqueci de falar, Sérgio, desculpa. É isso. Falar para a mulher comer. Mas gordura, E aí eu sei. falo, vamos lá, a gordura vai ser a sua fonte de energia, o que vai te deixar saciada. Enche de manteiga aí. Pode encher de Isso. manteiga. Põe aí manteiga nos seus ovos, põe manteiguinha em cima da sua carne, mas como? Come a sua gordura do frango, da perna do frango, come tudo isso. E não, mas eu vou engordar, não. Então é uma barreira assim a ser quebrada. Não, eu vejo com as mulheres do meu entorno ainda, por mais carnívora que elas comam, minha irmã é basicamente carnívora, mas ela ainda isola a gordura de vez em quando. Se ela pega uma peça Sérgio. de carne. Não, ela é carnívora no sentido que ela é Não, uma tô pessoa que passada. sempre comeu muita carne. Daí ela fala assim: tá. não, isso é demais. Ela não é 100% carnívora, mas ela faz uma dieta, eu diria, mais de 50% das calorias, da Animal quantidade de based comida ali. é animal based 100%, lá é 50%. Mas ou seja, uma pessoa que sempre adorou carne e tudo, ela ainda tem isso. Não, mas pode ser um excesso isso. Daí eu faço carne pra ela de vez em quando, daí eu encho de manteiga em cima, ela fala assim, nossa, tá uma delícia isso. Eu falei, lógico, olha aqui. Mas o outro ponto que eu ia dizer, que é esse que você falou, que você reduz as pessoas pelas 3 refeições. Eu faço entre 1 e 2 ao dia. Mas Sim. também esse vício, eu escutava isso nos anos 80, anos 90, que a gente tinha que fazer 6 refeições ao dia. Eu também. De 3 em E 3 o horas, Samuel né? também, né? De 3 em 3 De horas. 3 em Assim, 3 como horas. se eu fosse um bodybuilder que tô tomando um monte de bomba, que consegue absorver tudo aquilo e quer crescer e quer não sei o quê. Não é. Não é essa a nossa realidade. A gente não precisa ter esse pico de insulina toda hora, a cada 3 horas. A gente tem que ficar metabolicamente flexível. A gente tem que aprender a usar a energia que está armazenada no nosso corpo. Com certeza. Daí, a analogia que eu tenho falado para todo mundo, acho que eu até falei no episódio com o Dr. Carnívoro, você pode estar andando, alimentando o teu carro com gasolina adulterada, que é você estar alimentando carboidrato, ou você pode estar usando gasolina de Fórmula 1, de foguete, que é Falou a tua tudo. gordura armazenada. É a gordura que você Falou tem no teu tudo. corpo. Então, isso eu também vejo como uma barreira gigantesca. Assim, eu não tomo café da manhã. E não é nem que eu quero fazer o jejum intermitente. Eu acordo cedinho, então eu não vou tomar, eu só vou comer na hora do almoço. É natural. Eu faço meu esporte, é tudo natural. À noite eu jantei, antes de ir pra cama, dormir.
E muitas pessoas falam assim, não, como você... Não, se tirar o meu Como café da você manhã, vai eu quero me treinar? matar. É. Então, isso eu também vejo uma barreira gigantesca, principalmente mais com mulher do que com homem, eu tenho visto. Não sei se é a tua experiência também. Sim, é um hábito, né, até esse negócio de a pessoa quando vai treinar de manhã acha que tem que comer uma banana, são hábitos enraizados muito forte. Só que o que que acontece? A pessoa ainda não está usando a moeda da energia, do metabolismo. Então tem essa adaptação toda, existe você está super adaptado, né, Sérgio. Só que a pessoa quando está na Carbolândia ainda tem que fazer essa troca, né, essa Carbolândia, troca gostei do de nome. Bom esse Carbolândia, né, nome. a troca de moeda metabólica. E junto com isso vem a mudança da mentalidade. Porque se a pessoa não tiver, disposta a mudar a cabeça, essas coisas, ela não vai adotar como um estilo de vida. E não é uma dieta, é um estilo de vida. Você tem que mudar por completo a configuração de tudo aí, da casa, da família. E uma coisa que você falou da gordura, né? A carne vermelha, eh, ela não é só gordura saturada, que tanto demonizam e que é maravilhosa, mas ela tem também a gordura monoinsaturada. Metade é gordura saturada, outra metade é monoinsaturada. E o azeite de oliva e o abacate é a mesma coisa, é a mesma composição. Aí que tá, um é um demônio, né, que é a carne vermelha, o bacon, e o outro é símbolo de longevidade. Aí que tá, a narrativa é muito forte em cima da gente. Por isso que, graças a Deus, tá tendo muito canal, tá tendo muitos doutores que estão dando voz à nossa ancestralidade. Ô, Giovana, você tem um menino também, né? Você engravidou a segunda vez. E Sim. como que foi essa... Comparando daí a sua segunda gravidez com sua primeira gravidez? A segunda você já Nossa, estava numa boa! dieta já há muito tempo carnívora, né? Boa pergunta, Samuel. Aí eu engravidei do meu segundo filho, eu já estava em cetogênica, não estava carnívora, mas estava em cetogênica quase carnívora, uma cetocarnívora. E, assim, gravidez maravilhosa. Engordei 8 quilos só, em comparação, uma que eu engordei 30, a outra eu engordei 8, ativa, tive um parto maravilhoso, natural, tudo perfeito. Ou seja, a mulher não precisa comer carboidratos refinados na gravidez, comer por 3, 4, 5, nada disso. Quando você dá o alimento certo, né? Quando Sim. você dá o alimento certo. Então, meu filho é super saudável, a gravidez à base de proteína, fonte animal, alguns vegetais, algumas frutas. Só, sem carboidrato, sem bolacha, sem pão, sem arroz, sem macarrão, sem feijão, arroz, feijão, né? Que você gosta do Brasil. Sim. Nem comer arroz, feijão. Nada disso. Nem um dia eu não comi bolo com farinha de trigo e não sei o quê. Nada disso. Na segunda gravidez. Nessa sua segunda gravidez, como que são as pessoas, ou foram, né? As pessoas no seu entorno, assim, vendo essa sua alimentação, você tá ouvindo muita coisa, do tipo, mulher, o que você tá fazendo? Por que você não tá comendo arroz e feijão, pelo amor de Deus? Como é que foi isso? Então, mas foi um ponto, como eu já estava aqui em Portugal, e minha família mora toda aí no Brasil. Então, na verdade, não teve muito pitaco, não. Eu fiz do meu jeito e foi que foi. Não Muito bom. tive, assim, muita interferência. Sim. Muito legal. Mas esse também, que eu tava falando que lá, 9, 10 anos atrás, era um movimento que, um movimento, ou seja, quem estava adotando a volta a essa dieta natural do ser humano eram basicamente os homens, daí a gente vê uma guiné mulheres entrando, mas eu ainda vi, há 5 anos atrás, uma barreira grande quanto... Não, mas na hora que a mulher estiver grávida, ela tem que comer o que ela precisa, porque ela tem todos os nutrientes. O que não faz o menor sentido, porque a gente tá falando da dieta carnívora, o menor sentido, você vai ter todos os nutrientes que você precisa, você não precisa desses carbos. E a outra barreira que eu vi sendo vencida agora nesses últimos anos é com relação a crianças. Com certeza. Ou seja, também caindo essa barreira de, ó, a criança ela pode comer, ou, inclusive ela deve, para o desenvolvimento mental dela, para o desenvolvimento físico, cognitivo dessa criança, ela deve não ser entupida de alimentos inflamatórios, de Com alimentos que certeza. causam o spike na insulina dela, que leva as crianças a sair correndo de uma porta para outra. E eu sinto isso com as minhas filhas, assim, quando elas
o, o dia que elas vão lá e comem muito doce, eu sinto minhas filhas mais irritadas, eu sinto minhas filhas não só mais irritadas, mas assim, com menos atenção, Sim, com mais irritação, qualquer coisinha, menos energia, né? Tudo bem, criança sempre tem energia de alguma maneira, mas você que tá o dia a dia com elas, você sente. E você, Giovana, com os teus filhos, como que você tenta fazer essa alimentação também deles? Se você sente essas diferenças também. Eu vejo, às vezes, muito. minhas comendo carne o tempo inteiro. E, lógico, elas têm uma pressãozinha, entre aspas, na escola. Eu faço. O Samuel até fez uma postagem do lanche que eu fiz pra elas no dia do Halloween, pra elas levarem, que era carne, queijo, não sei o quê. No dia do Ai, que Halloween. lindo. E daí eu coloquei o chocolatinho negro lá, o chocolatinho amargo no meio pra elas. Mas, lógico, elas vão na escola, as crianças estão comendo tudo. Não, é uma luta, Sérgio. É uma luta nesse dia. Daí ela fala assim: não, as pessoas acham que eu como esquisito, pai. E daí eu falo, mas você gosta do que ela come? Ah, eu gosto, né? Criança vai gostar de junk food, Lógico, que comer carboidrato o lógico. tempo inteiro, tal. Então, mas você sente essa diferença do comportamento quando vão numa festinha, comem um doce ou... Sinto. Com certeza. Porque o que acontece? Quando a criança é habituada a comer diariamente isso, os efeitos não são tão perceptíveis, tão visíveis, né? Porque a criança está sempre comendo. Agora, uma criança que a maior parte do tempo a alimentação é limpa, a hora que vem o açúcar, a hora que vem esse high sugar, a criança fica diferente. Eu sinto muito aqui com os meus filhos, porque a base da alimentação aqui em casa, ela é muito forte. Da comida de verdade, não tem nada. Se quiser uma tranqueira aqui em casa, não tem. Não tem. Então, eu procuro fazer a base aqui bem forte, para que eventualmente, quando vai em festinha, eu também não ficar lá, não dá, eu acho um pouco também. Queria até fazer, mas ainda não tenho coragem, Entendi. talvez. Talvez Certo. eu chegue nesse nível, enfim, não sei, porque eu sei que tá fazendo mal para minhas crianças. E sim, eles ficam super afetados. Eles dormem a noite toda. Comeu açúcar, tem terror noturno. A minha filha, o dia que come açúcar, ela chora muito. A gente já sabe, a gente sabe quando ela comeu coisa na escola. Ela não precisa Sim. falar. Não precisa falar, você já viu, né? Ela chega com o olhar caído, e bate super estranho nela. E a gente sabe que é o açúcar, que depois a gente vai investigar, teve aniversário de não sei quem levou bolo. Ela chega com o olhar caído, ela chora, ela não fica, não fica feliz, assim, acho que na escola ela fica feliz, aí depois dá aquela queda. Bate e desce, brutal, assim, pra ela. Eh, Fica agitada, não dorme, chora. Péssimo. Que você falou, o negócio da cognição também, fica desatenta, parece que tá aérea. Falo com ela: "Mãe, mãe, tipo, tá no Fica mundo com da déficit de lua. atenção total. Não Fica, consegue fica. focar, não consegue focar nada. Exatamente, não tá colocando o tênis, para no meio, a meia fica no meio do pé, vai fazer outra coisa, é o que você falou, sem foco. Se você não tem esse conhecimento de como a alimentação é importante para solucionar essas coisas, imagina que a criança vive só nisso o tempo inteiro. Então, E para os pais parece o quê? Pô, minha filha é meio, pô, desatenta, tal, não consegue focar. Aí vai levar no médico, aí já desde moleque já tá tomando remédio. dá-lhe Ritalina e dá-lhe não sei o que lá, vai olhar a alimentação dessa criança. Vai: "Ah, meu filho chora muito, o que ele comeu 3 horas antes?", né. E assim, eu sou praticamente um ET, porque o café da manhã aqui é água, não toma leite, não toma achocolatado, nada. Ovos, bacon e às vezes uma frutinha. E aí eu posto e tal, e muitas mães: "Nossa, como assim? Não come pãozinho, bisnaguinha, requeijão, achocolatado?". Não, não come. Que acontece também? É um pouco de proatividade da mãe. Você tem que acordar um pouquinho mais cedo. Dá mais trabalho, sem dúvida. Exatamente, mas assim, o seu filho é o teu bem maior, né. Então é um trabalho que não tem nem que se discutir um negócio desse. Mas, Giovana, eu falei que dá mais trabalho, mas eu acho que... Não, dá um trabalho diferente do trabalho que dá você seguir a dieta padrão americana.
as pessoas realmente elas têm que trocar o hábito dela. Na hora que ela vai no supermercado, ela tem que Isso. comprar outras coisas, ela tem que ter aquilo disponível na casa dela, ela tem que pensar nessa mudança de mindset, assim, ela não vai baixar e vai na lojinha do 7-Eleven comprar um bolinho para a menina levar na escola, ou o seu café Mas da é manhã. isso. Sérgio, mas Então, as mães chegam, a fila da escola da minha filha para entrar, já chegam já com Oreo comendo, 8 da Oh, manhã. Então, uau. porque é a maneira, é o fluxo do dia a dia que foi criado, que as pessoas se adaptaram. E eu entendo que às vezes é difícil quebrar esse fluxo do dia a dia, É mas isso. como você falou, é o bem mais importante, mas inclusive pra gente, esse trabalho também é o mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, puta, mas não te dá trabalho, dá o mesmo trabalho, assim, que daria se eu fosse no supermercado comprar outras coisas. Falou tudo, mas aí você vai ter trabalho levando teu filho no médico depois, por N razões. Aí qual trabalho, né, você quer? Mas que trabalho também, né? Porque a gente tá falando que ovos mexidos de manhã, uma fatia de Não, e bacon ali bacon, na. bacon não tem criança que não goste. O ovo, É, de vez em quando a criança fala assim, ovo de novo, mas assim, Um bacon, baconzinho, né? Uma bacon tem criança que não delícia. gosta, ainda pode comer com a mão, tá? Assim, bacon é um winner Exato. todo dia. Exatamente. E, Giovana, você ouve de. Acho que é uma coisa que aqui, pelo menos eu ouço muito, e eu não tenho tantas crianças no meu entorno, talvez meus sobrinhos e tal, mas uma coisa que eu reparo que às vezes tem um pouquinho de dó de outras mães, do tipo, Sim, teu filho não nossa, toma Nescauzinho de muito. manhã, como assim você não dá bolacha, traquinas pro moleque comer e tal? Coitado, Tipo, né? coitado. Você ouve muito disso aí também? Eu sei que pensam, eu não Assim, ouço, mas eu sei que Que pensam. pensam? Ai, que dó, né? Ai, não come isso, não come aquilo. Mas é uma inversão de valores Aham. muito grande. A gente está vivendo uma doideira. Mas é o seguinte, se a gente fosse se basear na média, a média está muito baixa. Muito baixa. Já tá todo mundo aí infeliz, tomando remédio, todo com mundo problema de inflamado. depressão, inflamado, depressivo. Então, um pouquinho que você faz melhor, você tá fora dessa média, tá tirando Uhum. seu filho fora dessa média. Então, eu sigo na linha um pouquinho fora da média aí, porque a média tá muito baixa, mas realmente eu sinto o olhar, sim, de pessoas assim, ai, que dó da Maia e do Gael. Eu sinto isso. Uhum. Nunca ninguém É. chegou a falar, mas eu sei que pensam, e tá tudo bem. É, aquela coisa, o avô chega e fala assim, mas só um chocolatinho, ele merece esse É, chocolatinho. E às vezes você deixa, né? Você fala assim, tá bom, vai lá, mas é uma situação difícil mesmo, como você falou, às vezes você virar e ser sempre o chato, mas acho que é o caminho natural. A gente não quer que também nossos filhos, sei lá, aqui nos Estados Unidos, você vê assim, crianças obesas, crianças com diabetes. nossa, aí é Então, assim, trash. um número gigantesco. E isso É crescendo na muito Europa. triste, é muito Assim, triste. Muito. assim eu vi uma notícia no começo desse ano, na Península Ibérica, hoje em dia, o tipo de gordura mais consumido não é mais o azeite de oliva, já são seed oils. Na Nossa, Península Ibérica, a meu gente está Deus. falando. Então, assim, é isso que a gente quer dar para os nossos filhos, ou seja, a gente quer dar a pior comida, a pior alimentação que existe, simplesmente porque é confortável ir no McDonald's e comprar batatinha frita no McDonald's. Não, É porque um naquela absurdo. embalagem tem o personagemzinho no desenho que a criança gosta. É, Daí, como é que você não vai é, comprar isso daí pra criança e tal? Eu É. tenho pressão também de vez em quando. Elas falam assim, vamos. Daí eu falo, tudo bem, você tem que pegar um hambúrguer e você só vai comer um hambúrguer. Não vai comer chicken nuggets, você não vai comer batata. Assim, já é Boa. uma briga. Sim. Então, mas, Giovana, um ponto que eu sempre tenho falado com o Samuel, e a gente tem falado quase todo bate-papo que a gente tem, é a necessidade das pessoas abraçarem isso, mas abraçarem essa mudança e entenderem que, assim, a limitação, ela tá numa curva, né? E então, o que eu sempre falo assim, a comida mais saudável do mundo seria se a gente fosse pro Alasca, eu caçasse com arco e flecha um bisão lá, e aquela carne vai ser perfeita, vai ser livre de todos os nutrientes, tudo. E a pior coisa é comer o pastel de feira naquele óleo oxidado que tá lá Nossa há senhora. 3 semanas Hum, e tudo isso. Então eu falo assim, se o primeiro passo da pessoa é substituir o pastel por uma salsicha,
Eu tô falando, já é uma evolução na vida dessa pessoa. A salsicha já é infinitamente melhor. E a gente vê tanto no teu exemplo como o meu, assim, a gente não chegou direto no estado cetogênico via uma dieta 100% carnívora. O primeiro passo, eu falo para todo mundo, é adicionar a gordura animal, perder o medo da proteína animal e cortar os óleos vegetais e cortar o excesso de açúcar e o excesso de grãos. E qualquer passo nessa direção, eu julgo que ele é positivo. Ele pode não ser suficiente, mas Eu eu acho que ele é concordo. positivo. E não sei se é essa experiência que você tem quando você vai conversar com essas mulheres que estão no teu grupo aí no SOS, seguindo o método SOS. Como que é? É assim, porque eu vejo algumas pessoas daí me falam assim, não, eu tenho que ir direto para carne 100% Não, grass-fed. assusta as pessoas, né? E daí a pessoa não consegue fazer esse shift de uma hora para outra. Às vezes casa com a característica pessoal da pessoa, assim, com a personalidade, mas na maioria dos casos eu vejo não acontecendo isso. Sim, eu digo assim, que feito é melhor que perfeito, sabe? Perfeição não existe. A pessoa já tirando ultraprocessados e se basear no açougue e feira, se ela já muda esse mindset para isso, livres de saquinhos, né? Falando um linguajar que dá para entender melhor, já ajuda demais. E ela já aumenta, eu falo assim, metade do seu prato, proteínas de fonte animal. Todo tipo de carne que você quiser, frango, peixe, frutos do mar. Isso aí já vai garantir que vai ter pouco para ela colocar das outras coisas, sabe? Entendi. É... Ah, E legal. vontade é hábito, né? Vontade é hábito. É Quanto mais você criar o hábito. fortifica o seu hábito, mais Sim, a vontade sim. vai ficando controlada. Eu gostei dessa expressão que você usou, que é a feira e o açougue. Aqui nos Estados Unidos a gente fala esquecer o meio do supermercado e comprar só o que está na borda do Isso! supermercado. Que Boa, basicamente é boa. isso, é a feira e o açougue que está na borda do É supermercado, né? fugir daquele corredor de saudáveis do supermercado, né? Exatamente. Ah, um dado importante. Quando eu estava ali na cetogênica, que eu falo que foi uma libertação até, eu era ainda pega por muita coisa, tipo de barrinha de proteína, coisas Eu também passei por isso. ultraprocessadas, isso, e industrializadas. Mas foi um caminho no qual eu entendi que aquilo lá era lixo igual, só tinha uma embalagem com nome bonito. E as pessoas, né, vão despertando, né, despertar da consciência vai acontecendo gradativamente. Eu queria falar um pouquinho sobre sua experiência aí em Portugal. Eu entendo que você tá, né, vez ou outra você vem aqui pro Brasil, para São Paulo, depois você volta para Portugal. Como é que é comparando uma experiência com a outra, um lugar com o outro e, Não enfim. fui ainda para ir, menino do céu, tô Uhum. fugindo de Eu Brasil. imagina aí, Brasil. Mas em Portugal você encontra também fácil, enfim, essa dieta? Quais são as dificuldades que você encontra aí para seguir uma dieta carnívora? Aqui é maravilhoso seguir comida de verdade, porque aqui tem Uhum. muitos produtores rurais, aqui o açougue é talho, tem aqueles talhos que ainda você sabe de onde veio. Não Hum, que isso seja primordial, eu acho que qualquer carne ruim é melhor que carboidratos refinados, ultraprocessados. Perfeito. Exato, só que aqui é meio interior, Portugal inteiro é meio interior. sim. Então, as comidas, elas são. Eu julgo que são é, mais naturais aí que do Brasil. Tanto as coisas do talho, do açougue, quanto da feira. Aqui é de Uhum. boa você seguir uma alimentação com comida de verdade, sendo a base as proteínas de fonte animal. Muito bom. E aquela coisa, né? Agora é uma mensagem aí que eu sempre falo para as pessoas: ninguém vai bagunçar a sua casa se você não der as chaves. Não é sobre casa. Mas é 100% verdade. Você tá falando, eu falo, nos Estados Unidos, que é, sei lá, o exemplo máximo dessa dieta errada que a gente está falando, ah, é super fácil você comer bem. É Sim, super fácil no sentido de que você se organize o mínimo. o mínimo possível, Demanda um mínimo lógico. de organização e você consegue fazer isso sem problema algum. Assim, até se algum dia eu vou almoçar com um amigo meu e ele quer ir numa hamburgueria, eu peço só um hambúrguer. Você pede só um hambúrguer. Isso, Tá longe de ser exato. o ideal que eu preferia comer em casa, mas não é. Eu não vou estar comendo aquela maionese de seed oils que tem no local. Você,
é questão de você se adaptar. É questão Falou de você tudo. dar esse passo. É a E questão de você tomar a decisão. a decisão, a tomar as rédeas do controle ali, né? Isso, quando você toma a decisão e quando você traz a sua autorresponsabilidade para si e entende que ninguém melhor do que você, não é nenhum amigo, não é nem o seu marido, nem sua mãe, nem o médico que vai querer o seu melhor, quanto você mesma. Então, trazer essa autorresponsabilidade que ela é intransferível. Perfeito. Não, acho que essa palavra que você colocou, eu nem tinha pensado nisso ainda pro nosso bate-papo, mas é fundamental, é a autorresponsabilidade, é você não terceirizar, e como você falou no começo do nosso bate-papo, quando você estava contando a tua história, não falar amém para tudo que o médico fala para você. Questione Exato. ele, não seja um prick arrogante que vai fazer, não é isso que a gente está falando, mas você é responsável pela sua saúde. Nossa, mas olha, Sérgio, esse Né? negócio de médico, eu vejo com as mentoradas aí que eu acompanho, tá complicado, viu? Porque se o médico não tem uma visão fora da caixa, eh, olha, sai dessa mentoria que você tá fazendo. Como assim? Eu tô falando pra mulher comer comida de verdade, e o médico acha Já. que é perigoso. O Médico, médico! acho que é perigoso. Perfeito. Imagina as pessoas que não estão com essa consciência que nós temos. Então é judiação. Não, dá uma dó. E você vê até nos médicos, e daí tem a ver total com a última pergunta que eu queria fazer para você, Giovana, que a gente já passou Mulher aí de fala, uma né? hora. Ô, gente. Que isso? Tá Que muito isso? bom o episódio. A gente vê, então, conselhos médicos errados. E lógico que existem bons médicos, e até aqui você estava falando mesmo, o Dr. Paul Saladino, o Dr. Anthony Schaff, o Dr. Ken Berry, são todos médicos que a gente está falando, a doutora Georgia Ida. Então, tem muitos médicos que estão nesse nosso caminho também. Sim. E estão trazendo não só estudos, mas explicando para leigos, talvez, como eu, alguém que veio da economia e das finanças aqui e tem interesse no assunto, são nessas fontes que a gente está bebendo também, só para o pessoal entender. Então, assim, existem bons médicos, mas o que a gente vê também, em muitos casos, quando as pessoas entram agora nessa dieta, eu tenho dificuldade, às vezes, de falar que assim, é uma dieta, porque eu acho que é uma alimentação normal que a gente está fazendo, mas é É, voltar a um estilo de vida mais saudável. isso. Então, coisas que a gente escutou durante muito tempo também, assim, o sol é o demônio. Nossa, Não exagere na atividade física, ou faça atividade física só. Assim, não, você precisa fazer atividade física pro teu cérebro também, não é só pro teu corpo. falou tudo. Assim, o cérebro, a cabeça é parte do nosso corpo, não é? Então, a gente tem que desenvolver um para desenvolver o outro. Então, Com certeza. como é que é também com a mulherada na hora que você tá falando para elas assim, ô, pessoal, vamos lá, dá um clique aqui, não é só comer bem. Comer bem é o primeiro passo, mas é uma mudança de estilo de vida também, né? Não ficar scrolling o Com telefone à certeza. noite. Como que é esse bate-papo, Giovana? É, porque, na verdade, é multifatorial, né, os Perfeito. pontos. É o que você falou, o sono é muito importante, o sol, você falou do sol. A pessoa pegar sol, a pessoa priorizar o sono, ali pelo menos 3 horas antes, já não ficar olhando a tela do celular e curtir a família, ou ler um livro. Realmente é mudar a estrutura de vida, a base. E a base está muito invertida hoje em dia. Mas eu acho que com as mudanças na alimentação, a pessoa aí tem vontade. A pessoa ajustou a alimentação. Ah, tô bem, tô me sentindo melhor. Vou dormir mais cedo, acordo mais cedo. Sabe, hábitos angulares? Uma coisa boa vai puxando outra coisa boa. Uma Aí com ela. outra, né? Isso, aí ela tá se sentindo bem, a disposição voltou. Aí ela vai fazer um exercício. Não precisa se matar, mas que seja uma caminhada. É, só que assusta quando fala isso, né, pegar sol, olha isso, coisas básicas e simples, pegar sol, fazer um exercício, dormir mais cedo, acordar mais cedo, é tão simples que assusta. E aí a pessoa fala, nossa, isso, arrumar a alimentação, pegar Dormir melhor. sol, É, dormir melhor, dormir mais cedo, acordar mais cedo, deixar celular de lado, ler um livro, nossa, as coisas simples funcionar, não, até desconfia. E não quer. E também o negócio do longo prazo, né? Um aninho ali fazendo isso com consistência, constância e repetição. Repetição.
repetição da comida, repetição dos novos hábitos, e aí sim as coisas começam a acontecer de fato, porém o longo prazo assusta a galera, viu? Ninguém quer pensar em longo prazo, não. Todo mundo quer, quer tomar pílula, igual eu lá no passado, quer as coisas para ontem. Isso é um pouco assustador. Poxa, excelente, Giovana. Muito obrigado pelo papo. Acho Nossa, que eu amei. foi uma delícia esse bate-papo. Acho que a gente mesmo aprendeu muito aí. É legal ver essa visão totalmente diferente. Diferente, que eu digo assim, você chegou no mesmo ponto que eu, mas por essa visão mais feminina dos problemas que vocês encontram, que são diferentes dos problemas físicos que nós, homens, encontramos. Então, demais. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Contem comigo. Se precisar de alguma outra, tô aqui. Com certeza. Acho que o que a Valeu. gente precisa é cada vez espalhar mais essa palavra aí, no sentido de trazer essa informação para as pessoas. Exatamente. Gratidão também pelo tempo de vocês e pela oportunidade aqui de estar contando a minha história um pouquinho. Muito obrigada, Samuel e Sérgio. Valeu. Igor! E o Igor que estava aqui com a gente. Valeu. Muito obrigado, Giovana. Obrigado, E Giovana. obrigado também por vocês. compartilhar aí com a gente essa sua missão, que é também uma missão nossa de passar a palavra de uma boa dieta, uma boa alimentação, uma boa vida, no fim das contas. O simples e o básico que funciona. Acreditem. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus aí. Valeu, pessoal.